Moro sozinho numa casa afastada dentro de uma fazenda enorme, daquelas que tem milhares de hectares. Sou um dos trabalhadores mais antigos. Cuido do gado há mais de 20 anos. A casa fica longe da sede principal, perto dos currais, num canto isolado da propriedade. É uma construção simples, 3 cômodos, mas sempre me serviu bem. Gosto do silêncio, da solidão, pelo menos gostava, até começar a acontecer. A primeira vez foi há uns 3 meses. Acordei no meio da noite com aquela sensação estranha de paralisia do sono. Sabe quando você acorda, mas não consegue mexer o corpo? Os olhos abrem, você tem consciência de tudo ao redor, mas os músculos não respondem. É apavorante, mas é relativamente comum. Só que o meu caso era diferente. Eu via meu próprio corpo se levantar da cama, como se fosse outra pessoa usando minha forma. Via ele sentar na beira da cama, vestir a calça, calçar as botas, pegar o chapéu. Tudo isso enquanto eu continuava deitado, paralisado, assistindo. Era surreal, aterrorizante. Via meu corpo abrir a porta e sair, os passos se afastando pela varanda. E eu ali, preso na cama, tentando gritar, mas sem conseguir emitir som. Quando finalmente a paralisia passava e eu conseguia me mexer, corria para a porta, mas não via nada. A noite escura, o terreiro vazio, só o som dos grilos e o mugido distante do gado. Voltava para a cama achando que tinha sido pesadelo. Mas de manhã, encontrava minhas botas sujas de barro fresco, a calça com manchas de orvalho, os pés com terra entre os dedos, como se eu realmente tivesse saído durante a noite. Comecei a ficar preocupado, pedi para os outros peões ficarem de olho, disse que estava com insônia, andando dormindo. Eles confirmaram meus piores medos. Disseram que me viram várias vezes vagando de madrugada, sempre em direção aos currais. Ficava parado na porta do estábulo olhando para o nada, às vezes conversando sozinho em voz baixa. Mas eu tinha certeza absoluta que estava dormindo. A situação piorou rápido. Passei a acordar em lugares diferentes. Uma vez, acordei em pé no meio do pasto, a uns 200 metros de casa. O orvalho encharcando minha roupa, os pés descalços afundados na lama. Outra vez acordei dentro do curral, no meio do gado. As vacas me olhando assustadas, se afastando. Tinha esterco até os joelhos. Os outros trabalhadores começaram a me evitar. Cochichavam que eu estava possuído, que algum espírito estava usando meu corpo. Diziam que meus olhos ficavam diferentes quando eu andava dormindo. Vazios, sem vida, como olhos de defunto, que eu falava numa voz que não era minha, em palavras que eles não entendiam. O medo começou a me consumir. Tentei de tudo para evitar. Amarrei meu pé na cama com corda grossa. Acordei com a corda cortada e os pés mais sujos que nunca. Tranquei a porta por fora e dei a chave para o vizinho. Acordei com a porta arrombada, a madeira lascada, como se tivesse sido forçada de dentro. Tomei remédio para dormir pesado. Não adiantou. Meu corpo continuava saindo. Fui no padre da cidade próxima. Ele benzeu a casa, jogou água benta, rezou. Disse que podia ser possessão demoníaca. Mas as saídas noturnas continuaram. Procurei uma mãe de santo famosa na região. Ela fez trabalho, defumou a casa, deixou proteções. Disse que era espírito obsessor. Alma penada que precisava do meu corpo para resolver pendências terrenas. Também não resolveu. Fui em médico, fiz exames, tomografia, tudo normal. O neurologista disse que podia ser sonambulismo severo. Receitou remédios caros. Gastei o que não tinha, mas nada mudou. Uma noite, resolvi tentar algo diferente. Em vez de lutar contra a paralisia, tentei relaxar, observar. Foi aí que percebi coisas que não tinha notado antes. Quando meu corpo se levantava, eu conseguia ver através dos olhos dele, meio embaçado, como uma segunda visão. Vi para onde ele ia, o que fazia. Ele sempre ia para o mesmo lugar, um canto específico do curral velho, abandonado há anos. Ficava parado lá, olhando para o chão, às vezes se ajoelhava e ficava cavando a terra com as mãos. Conversava em voz baixa.
numa língua que eu não entendia, mas que soava antiga, ritualística. No dia seguinte, fui investigar aquele lugar durante o dia. Cavei onde meu corpo ficava cavando nas noites. Uns 30 centímetros abaixo, encontrei ossos. Ossos humanos, pequenos, de criança. Junto tinha restos de tecido, contas de um colar, objetos que pareciam ser de ritual religioso antigo. Contei para o capataz, que chamou o patrão. O dono da fazenda ficou pálido quando viu. Contou então uma história que a família tinha escondido por gerações. Há uns 150 anos, quando a fazenda era senzala, uma escrava tinha sido acusada de feitiçaria. Ela tinha um filho pequeno. Diziam que a criança tinha poderes, que conversava com espíritos. O senhor de engenho, bisavô do atual dono, mandou matar os dois. Enterraram ali mesmo, naquele curral. Desde então, coisas estranhas aconteciam na fazenda. Gado morria sem explicação, colheitas se perdiam, acidentes aconteciam. Por isso que ninguém usava mais aquele curral velho. E por isso que me colocaram para morar ali perto. Eu era o vigia inconsciente de um segredo terrível. O espírito da criança morta precisava de um corpo para terminar algum ritual, para se libertar, e escolheu o meu. Provavelmente porque eu dormia mais perto, porque estava disponível. Ou talvez porque, investigando minha família, descobri que minha bisavó tinha sido escrava naquela mesma fazenda. Talvez houvesse uma conexão de sangue que eu desconhecia. Tentei sair da fazenda, ir embora, mas onde quer que eu dormisse, acordava de volta naquele curral. Uma vez dormi num hotel na cidade, a 50 quilômetros dali. Acordei de madrugada com os pés sangrando, cheio de espinhos. Tinha caminhado descalço até a fazenda durante o sono. O espírito não me largava. Hoje, continuo morando na mesma casa. Desisti de lutar. Toda noite deito sabendo que meu corpo vai se levantar e fazer coisas que eu não controlo. Sei que vou acordar sujo, cansado, em lugares estranhos. Mas pelo menos entendo o porquê. Não sou mais eu quando durmo. Sou um instrumento, um veículo para algo que precisa ser resolvido. Uma injustiça antiga que busca reparação. Um ritual interrompido que precisa ser completado. E o pior, não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei o que acontece quando o espírito terminar o que precisa fazer. Vou ser libertado ou vou ser levado junto? Às vezes penso que não sou mais dono do meu próprio corpo. Sou apenas um inquilino temporário durante o dia. À noite, o verdadeiro dono assume o controle. E eu fico assistindo, prisioneiro da minha própria carne, esperando o amanhecer para voltar a existir. É um pesadelo sem fim, uma maldição que carrego por estar no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar certo, se existe mesmo essa conexão de sangue com o passado. De qualquer forma, aprendi que somos menos donos de nós mesmos do que pensamos. Que o passado tem formas de cobrar suas dívidas usando os vivos. E que dormir pode ser a coisa mais perigosa do mundo quando você mora sobre os ossos dos injustiçados. Sempre fui cético com essas histórias de folclore, sabe? Cresci na cidade, estudei em faculdade, achava que era tudo superstição de gente sem estudo. Quando arrendei uma fazenda no interior para investir em gado, os peões locais começaram com as histórias de sempre. Diziam que tinha uma mata no fundo da propriedade que era protegida pelo curupira, que não era bom entrar lá sozinho, que tinha que pedir licença. Essas coisas. Eu ria por dentro. Achava um absurdo gente adulta acreditar em lenda infantil. A fazenda era grande, uns 500 hectares, e essa mata ocupava uns 50 hectares no fundo. Era uma floresta densa, primária, com árvores enormes que deviam ter séculos. O antigo dono tinha deixado ela intocada, dizia que era reserva legal, mas os trabalhadores cochichavam que era medo mesmo. Medo do guardião da mata. Um dia, umas 20 cabeças de gado sumiram.
Procuramos nos pastos, nas divisas, nada. Um dos vaqueiros disse que viram rastros entrando na mata fechada. Falaram que o gado às vezes entrava lá quando a cerca estava frouxa, mas que sempre voltava por conta própria. Ninguém queria ir buscar. Ficavam se benzendo, falando em voz baixa sobre o curupira. Me irritei com aquela covardia, peguei um facão, uma corda e entrei sozinho na mata para procurar meu gado. A floresta era mais densa do que parecia de fora. As árvores eram gigantescas, o dossel tão fechado que mesmo sendo meio-dia parecia fim de tarde lá dentro. O ar era úmido, pesado, cheirava a folha em decomposição e musgo. Os sons eram diferentes também. Não tinha canto de pássaro comum, só uns pios estranhos, distantes. Andei uns 20 minutos mata adentro quando resolvi fazer a besteira. Parei no meio de uma clareira pequena e gritei cheio de sarcasmo. E aí, cadê o curupira? Vem me pegar, tô esperando. Ri da minha própria piada. O eco da minha risada voltou estranho, distorcido. E então ouvi outra risada. Não era eco, era diferente da minha, mais aguda, mais longa, vinha de todas as direções ao mesmo tempo. O tipo de risada que faz o sangue gelar. Olhei ao redor e vi um vulto passar rápido entre as árvores. Pequeno, ágil, impossível de focar. Pensei que era algum animal. Até que olhei para o chão e vi as pegadas. Eram pegadas de pé humano, pequenas como de criança. Mas estavam ao contrário. O calcanhar para frente, os dedos para trás, exatamente como nas lendas do curupira. Meu estômago embrulhou. Tentei voltar pelo caminho que tinha vindo, mas descobri algo aterrorizante. Não conseguia achar a saída. Andava numa direção e voltava para o mesmo lugar. As árvores pareciam iguais, os caminhos se confundiam. Era como se a mata tivesse mudado, se reorganizado para me confundir. E aquela risada continuava, às vezes perto, às vezes longe. Sempre que eu achava ter encontrado o caminho certo, ouvia a risada e percebia que estava andando em círculos. O desespero começou a bater quando percebi que o sol estava se pondo. A ideia de passar a noite naquela mata me apavorava. Tentei marcar as árvores com o facão, fazer um caminho, mas era inútil. As marcas sumiam ou apareciam em árvores diferentes. A escuridão chegou rápido demais. Tentei fazer uma fogueira com galhos secos, mas nada pegava fogo. Os fósforos acendiam e apagavam imediatamente. Era como se algo não quisesse que eu tivesse luz. Passei a noite mais terrível da minha vida. A risada nunca parava. Às vezes vinha acompanhada de assobios, de barulhos de galhos quebrando bem perto. Via olhos brilhando no escuro, sumindo quando eu olhava direto. Tentei subir numa árvore para ficar mais seguro, mas os galhos quebravam sob meu peso, mesmo os mais grossos. Era forçado a ficar no chão, vulnerável. De madrugada, exausto e apavorado, ouvi uma voz. Era uma voz infantil, mas tinha algo perturbador nela. Falava num português antigo com sotaque estranho. Segue as pegadas ao contrário, homem da cidade. Anda como eu ando. Não tinha escolha. Comecei a andar de costas, seguindo aquelas pegadas invertidas. Cada passo era desconfortável, antinatural. Depois de uns minutos nessa posição ridícula, de repente vi luz. A saída da mata apareceu do nada, como se sempre tivesse estado ali. Saí correndo sem olhar para trás. Quando cheguei na sede da fazenda, os peões me olharam com pena. Meus pés estavam em carne viva, cheios de bolhas nas solas, como se eu tivesse andado quilômetros com os pés virados para o lado errado. As botas estavam rasgadas de um jeito impossível, de dentro para fora. Me contaram então mais detalhes sobre o curupira. Disseram que ele é o guardião da mata, protetor dos animais. Não gosta de gente arrogante, especialmente gente da cidade que despreza as tradições. Brincar com ele é pedir para conhecer seu lado cruel, e o castigo dele é sempre irônico. Me fez andar como ele anda, com os pés ao contrário. Me fez sentir na pele o que é ser diferente,
ser incompreendido. Me ensinou humildade do jeito mais doloroso possível. O gado apareceu no dia seguinte, todo o rebanho junto, pastando tranquilamente no campo como se nada tivesse acontecido. Os vaqueiros disseram que o curupira faz isso às vezes, leva os animais para proteger de algum perigo e depois devolve. Nunca mais entrei naquela mata. Aliás, vendi o arrendamento logo depois. Não conseguia mais trabalhar tranquilo, sabendo que tinha algo ali que não obedecia às leis da natureza. Algo antigo, poderoso, que não gostava de descrentes. Hoje, quando ouço alguém zombando de lendas folclóricas, fico quieto, não tento convencer ninguém. Sei que cada um aprende no seu tempo. Alguns aprendem ouvindo histórias. Outros, como eu, aprendem sentindo na pele. E a lição que aprendi foi clara. Existem coisas entre o céu e a terra que nossa filosofia urbana não explica. Guardiões antigos que protegem lugares sagrados. E zombar deles é assinar a própria sentença. Ainda tenho as cicatrizes nos pés. Quando chove, doem. É como se fosse um lembrete permanente para respeitar o que não entendo. Para ter humildade diante dos mistérios da natureza. Para nunca mais rir do que os antigos respeitavam. O curupira existe. E ele não gosta de piada. Principalmente de gente arrogante da cidade, que acha que sabe tudo. Ele me ensinou que tem conhecimentos que não vêm dos livros, que tem poderes que a ciência não explica, e que rir desses poderes é a forma mais rápida de experimentar sua fúria. Estava ajudando meu sogro a limpar um canto velho da fazenda dele. Uma área que ninguém usava há décadas. Era um pedaço de terra no fundo da propriedade, cheio de mato alto, árvores caídas, entulho acumulado. Meu sogro queria aproveitar aquele espaço para plantar milho, disse que terra parada é dinheiro perdido. Me chamou para ajudar porque os peões estavam ocupados com a colheita de café. Era um sábado de sol forte, daqueles que o calor sobe do chão. Começamos cedo. Eu e mais 2 ajudantes. Fomos cortando o mato com foice, juntando galhos secos, empilhando madeira podre. A ideia era fazer uma queimada controlada para limpar o terreno. Meu sogro foi cuidar de outros afazeres e me deixou coordenando o serviço. Por volta do meio-dia, já tínhamos uma pilha enorme de entulho. Madeira velha, folhas secas, restos de cerca antiga, tudo misturado. Joguei gasolina por cima e toquei fogo. As chamas subiram altas. O calor era intenso. A fumaça preta subia para o céu sem vento. Foi aí que vi uma coisa estranha no meio da fogueira. Uma cruz de madeira, já meio queimada, que estava no meio do entulho. Devia ter uns 2 metros de altura, toda esculpida à mão. Não dei importância, achei que era só mais um pedaço de madeira velha. Deixei queimar junto com o resto. Grande erro. Naquela mesma noite, começou a desgraça. Acordei com os cachorros latindo feito loucos e um clarão laranja na janela. O galpão de ferramentas estava em chamas, mas não era fogo normal. As chamas vinham de baixo, do chão de terra batida. Brotavam como se a própria terra tivesse pegando fogo. Corremos com baldes d'água, tentamos apagar, mas era inútil. O fogo consumiu tudo em minutos. Ferramentas, trator pequeno, sacos de adubo, tudo virou cinza. O estranho é que o fogo morreu sozinho assim que acabou de queimar o galpão. Como se tivesse completado uma missão. No dia seguinte, meu sogro ficou sabendo da cruz. Quando contei o que tinha queimado, ele ficou pálido, a mão tremendo. Sentou na varanda e ficou um tempo calado, olhando para o nada. Depois me contou a história. Aquela cruz era antiga. Tinha sido colocada ali pelo bisavô dele há mais de 100 anos. Era uma promessa de proteção. A família tinha passado por uma época terrível, com mortes estranhas, acidentes inexplicáveis, colheitas perdidas. Procuraram um padre conhecido por lidar com coisas sobrenaturais.
Ele benzeu aquela cruz e disse para enterrar naquele canto específico da fazenda. Disse que ali era um ponto fraco, um lugar onde o mal podia entrar. A cruz era uma barreira, um selo de proteção. Queimar ela foi como abrir a porta do inferno pela maçaneta. Naquela segunda noite, foi o trator grande que pegou fogo. Estava estacionado no campo, longe de qualquer coisa inflamável. De novo, o fogo veio do chão. Subiu pelas rodas, consumiu tudo. Nem o motor de ferro escapou. Virou uma carcaça retorcida de metal derretido. Os peões começaram a ficar apavorados. Alguns pediram as contas na hora. Foram embora, sem nem esperar o pagamento. Diziam que a fazenda estava amaldiçoada, que o demo tinha sido solto. E não estavam errados. Na terceira noite, foi à casa do caseiro. Ele acordou sufocado com fumaça. Conseguiu sair correndo com a família. A casa queimou até o chão. De novo, o fogo começou de baixo, do assoalho. Nenhuma explicação lógica. O caseiro juntou o que sobrou das coisas dele e foi embora. Disse que preferia passar fome na cidade do que morrer queimado na fazenda. Meu sogro tentou consertar o estrago. Chamou outro padre, comprou uma cruz nova, fez bênção, reza, promessa. Nada adiantou. O fogo continuava aparecendo, sempre do chão, sempre à noite, sempre destruindo algo importante. Queimou o paiol de milho, 300 sacos de grão viraram carvão em minutos. Queimou o galinheiro com 200 galinhas dentro. O cheiro de pena queimada ficou no ar por dias. Queimou até uma mangueira centenária que era o orgulho da família. A fazenda virou um inferno literal. Ninguém conseguia dormir direito. Todo mundo esperando ser o próximo. O gado começou a emagrecer de nervoso. As vacas pararam de dar leite. Os cavalos ficavam inquietos, relinchavam a noite toda. Até os porcos no chiqueiro grunhiam de medo. A gota d'água foi quando o fogo chegou perto da casa-sede. Vimos as chamas brotando do jardim, se aproximando da varanda. Meu sogro gritou para todo mundo sair. Pegamos o que dava e fugimos. De longe, vimos a casa queimar. A casa onde ele nasceu, onde criou os filhos, onde viveu a vida toda. Virou cinzas em menos de uma hora. Meu sogro nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Vendeu o que sobrou da fazenda por qualquer preço, só para se livrar daquele inferno. O comprador não sabia de nada, coitado. Soube depois que ele também teve problemas, mas não quis acreditar na história. Achou que era superstição, até o dia que acordou com o próprio carro pegando fogo na garagem. Hoje, a fazenda está abandonada. Ninguém quer comprar, ninguém quer nem chegar perto. Dizem que nas noites escuras ainda dá para ver luzes estranhas no chão, como se fossem chamas tentando brotar. Como se o fogo ainda procurasse algo para queimar. Eu carrego essa culpa até hoje. Foi minha ignorância que destruiu tudo, minha pressa. Meu descaso com as coisas antigas. Se eu tivesse olhado melhor, perguntado antes de queimar, nada disso teria acontecido. Meu sogro perdeu tudo por minha causa. A herança da família, as memórias, a terra que passou de pai para filho por gerações. Tudo virou cinza porque eu queimei uma cruz sem saber o que ela protegia. Aprendi que existem coisas que a gente não vê, mas que estão ali, esperando. Males antigos que ficam presos, selados, controlados. E quando a gente quebra esses selos, mesmo sem querer, liberta forças que não consegue mais controlar. O fogo que saiu do chão naquela fazenda não era fogo comum. Era algo muito pior. Algo que esteve preso por 100 anos e foi solto por minha burrice. E agora vai ficar solto para sempre, queimando o que encontrar pela frente. Às vezes, ainda sonho com aquelas chamas saindo da terra. Acordo suando, sentindo o cheiro de fumaça. E sei que em algum lugar, naquela fazenda abandonada, o fogo ainda procura o que queimar. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. E eu abri uma delas, sem querer, mas abri. E todo mundo pagou o preço.
Morei com minha avó Maria por uns 15 anos naquela fazenda pequena, depois que meus pais morreram num acidente. Era uma propriedade simples, umas 20 alqueires só, mas era tudo que a gente tinha. Casa de 3 cômodos, fogão a lenha, banheiro do lado de fora. Vida humilde, mas honesta. Minha avó era minha mãe, meu pai, minha família inteira. Cuidou de mim desde os 10 anos. Me criou com amor mesmo com toda dificuldade. Ela tinha uma rotina que nunca mudava. Todo dia acordava às 4 da manhã para fazer café. Não importava se estava chuva ou sol, frio ou calor. 4 horas em ponto, ela estava de pé. O ritual era sempre o mesmo. Acendia o fogão a lenha, pegava água na moringa, colocava para ferver na chaleira de alumínio. Enquanto a água esquentava, pegava o moedor manual e moía os grãos. O som do moedor rangendo era meu despertador. Depois colocava o pó no coador de pano, bem devagar, com paciência. O cheiro tomava conta da casa toda. Café forte, do jeito que ela gostava. Café fraco é igual a homem frouxo, ela dizia rindo. Minha avó morreu faz 3 meses. Foi repentino do coração. Estava conversando comigo no terreiro sobre a roça de milho e de repente caiu. Levei ela correndo para o hospital da cidade, mas não deu tempo. Os médicos disseram que foi infarto fulminante. A casa ficou vazia demais depois que ela se foi. O silêncio pesava. Eu continuei morando lá porque não tinha para onde ir e alguém precisava cuidar dos bichos, da horta, das galinhas. Mas era difícil. Tudo me lembrava ela. No 4º dia depois do enterro, aconteceu pela primeira vez. Acordei às 4 da manhã com um cheiro forte de café. Não qualquer café, era o café dela. Aquele cheiro específico, forte, que só o café moído na hora tem. Levantei confuso, achando que estava sonhando. Fui até a cozinha e gelei. O fogão a lenha estava aceso. A chaleira no fogo fervendo. O coador de pano armado com pó fresco dentro. Mas não tinha ninguém. A casa estava vazia. Pensei que estava ficando doido de tanto luto. Apaguei o fogo, joguei o café fora, voltei para a cama. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. E no outro, e no outro. Todo dia, às 4 da manhã, o café começava a ser feito, sozinho. O fogão acendia, a água fervia, o cheiro invadia a casa. Tentei dormir na sala para vigiar, mas sempre pegava no sono. Quando acordava, lá estava o café pronto. Quente, fresco, cheiroso. Comecei a perceber outras coisas. A cadeira de balanço dela na varanda se movia sozinha, no mesmo ritmo que ela balançava. Os passarinhos que ela alimentava todo dia continuavam vindo no mesmo horário, cantando na janela da cozinha. As galinhas se juntavam no terreiro na hora que ela costumava jogar milho, ciscando o chão vazio. Era como se ela ainda estivesse ali, seguindo a rotina de sempre. Uma noite, não aguentei mais. Fiquei acordado de propósito, sentado na cozinha, esperando. Às 4 em ponto ouvi passos. Passos dela, arrastados por causa da artrose no joelho. O barulho das chinelinhas no chão de cimento. Vi a sombra dela passando pelo corredor. E então ouvi o choro. Vinha do terreiro do lado de fora. Era a voz dela, chorando baixinho, soluçando. Saí correndo para ver, mas o terreiro estava vazio. Só o vento nas folhas da mangueira. No dia seguinte, resolvi mexer nas coisas dela. Estava arrumando o guarda-roupa quando achei uma caixa de remédios no fundo da gaveta. Remédio para pressão, para o coração. Olhei a data de validade. Estava vencido há 6 meses. Meu estômago embrulhou. Lembrei que era eu que comprava os remédios dela na cidade. Da última vez, peguei a caixa errada na farmácia, não conferi a data. Ela tomou o remédio vencido por minha causa. Por meu descuido, a ficha caiu como um raio. Minha avó não morreu de infarto natural. Morreu porque o remédio vencido não fez efeito. Morreu por minha culpa, minha negligência. O peso da culpa quase me esmagou. Chorei como criança. Me ajoelhei no chão pedindo perdão. Mas o café continuava sendo feito toda a madrugada.
A cadeira continuava balançando, os pássaros continuavam vindo. Ela não conseguia descansar. Tentei de tudo, chamei padre para benzer a casa, fiz novena, rezei terço, nada adiantava. Ela estava presa naquela rotina, naquela casa, naquele café das 4 da manhã. Um dia, desesperado, falei em voz alta na cozinha vazia. Vó, me perdoa, foi sem querer. Eu não sabia que o remédio estava vencido. Me perdoa, por favor. O silêncio foi total. Mas naquela madrugada, pela primeira vez em semanas, o café não foi feito. Acordei às 4 e nada. Nem cheiro, nem barulho. O fogão frio, a chaleira seca. Achei que tinha acabado. Que ela tinha me perdoado e partido. Mas no dia seguinte voltou tudo. O café, o cheiro, os barulhos. Entendi então que ela não conseguia partir. Não era raiva ou vingança, era apego. Apego àquela vida, àquela rotina, àquele neto que ela criou. Não consegui mais morar na casa. A culpa me consumia. Mudei para a cidade, aluguei um quarto pequeno, deixei a fazenda aos cuidados de um vizinho. Mas às vezes, mesmo morando longe, acordo às 4 da manhã com cheiro de café. Um cheiro que vem do nada, que não tem explicação. E sei que ela ainda está lá, fazendo café na madrugada, esperando o neto voltar. Esperando poder me servir uma xícara e sentar comigo na mesa da cozinha para conversar sobre a vida. A morte não acabou com o amor dela, nem com a rotina, nem com a culpa que carrego. Ela está presa naquela casa tanto quanto eu estou preso nessa culpa. Às vezes penso em voltar, tentar conversar com ela de novo, pedir perdão de novo. Mas tenho medo. Medo de ver ela de verdade. Medo de olhar nos olhos dela e ver a decepção. Medo de confirmar que fui eu que causei sua morte. Então fico aqui na cidade, acordando toda a madrugada com cheiro de café que não existe. Carregando uma culpa que não tem perdão. Sabendo que em algum lugar, numa fazenda pequena no interior, minha avó continua fazendo café às 4 da manhã. Esperando um neto que não tem coragem de voltar. Alguns dizem que é assombração, outros dizem que é imaginação minha. Eu sei a verdade. É amor que não morre, é rotina que não quebra. É uma avó que não consegue abandonar o neto, mesmo depois da morte. É um neto que não consegue se perdoar por ter causado essa morte. O café continua sendo feito, e eu continuo sentindo o cheiro para sempre. Eu trabalhava como vaqueiro, numa fazenda que ficava no meio do nada. Naquele tipo de lugar que você olha para o horizonte e só vê mato e mais mato. O patrão tinha umas 500 cabeças de gado espalhadas por 3.000 hectares de pasto. Era um trabalho solitário. Passava dias inteiros no campo só eu e o cavalo. O vizinho mais próximo ficava a uns 20 quilômetros. Então, quando o sol se punha, o silêncio era total. Durante a época da seca, as coisas pioravam. O gado sofria, ficava magro, e a gente tinha que andar muito para achar água. Cavava cacimba, procurava olho d'água, qualquer poça servia. Foi numa dessas secas bravas, quando o pasto estava amarelo de tão seco, que começou a acontecer. A primeira coisa estranha foram os uivos. Toda noite, lá pelas 2 da manhã, vinha um uivo do meio do mato. Mas não era uivo de lobo comum. Era diferente. Mais agudo, mais longo, com um tom de sofrimento que arrepiava. Parecia um lamento, sabe? Como se alguma coisa tivesse chorando em forma de uivo. O gado ficava nervoso, se amontoava, algumas reses tentavam pular a cerca. Os cavalos no estábulo relinchavam e batiam os cascos no chão. Achei que era lobo-guará, que é comum nessa região, apesar do som ser diferente. Mas aí começaram os rastros. De manhã cedo, quando ia para o pasto, encontrava pegadas no chão seco. O estranho é que mudavam. Às vezes eram pegadas de bicho, parecidas com de cachorro grande, mas com garras mais compridas. Outras vezes eram pegadas humanas, e o pior, às vezes eram as duas juntas, como se a criatura mudasse de forma enquanto andava.
As pegadas sempre levavam para o curral, circulavam a casa, passavam perto do poço. Era como se alguma coisa tivesse vigiando, estudando. Uma noite, não aguentei mais a curiosidade e o medo. Resolvi fazer vigília para ver que diabo era aquilo. Me escondi atrás do galpão de ferramentas com a espingarda calibre 12 carregada com chumbo grosso. A lua estava cheia, iluminava bem o terreiro. Esperei horas, lutando contra o sono. Lá pelas 3 da manhã, vi movimento na beira do mato. Algo saiu das sombras e entrou no terreiro. Meu sangue gelou. Era uma mulher, mas não uma mulher normal. Ela andava de 4, o corpo todo coberto de terra seca, os cabelos compridos arrastando no chão. As unhas eram enormes, pareciam garras e faziam um som raspando na terra. Mas o pior era o jeito que ela se movia. Não era natural. Às vezes parecia humana, às vezes parecia bicho. E o cheiro que vinha dela, mesmo de longe eu sentia. Cheiro de coisa morta, de terra de cemitério. Ela farejava o ar, virava a cabeça de um jeito impossível, quase 180 graus. Os olhos eram brancos, sem pupila, brilhavam no escuro. Fiquei paralisado de medo, nem conseguia respirar direito. A criatura foi até o curral, ficou olhando o gado. As vacas mugiam baixinho, de medo. Algumas se ajoelharam, outras tentaram se esconder atrás das outras. Ela escolheu uma novilha, chegou perto, cheirou, mas não atacou, só ficou ali observando. Depois foi até o poço, bebeu água como um cachorro lambendo. A água pingava da boca dela, misturada com terra. De repente, ela levantou a cabeça e olhou direto para onde eu estava escondido. Aqueles olhos brancos me atravessaram. Ela sabia que eu estava ali. Abriu a boca num sorriso horrível, mostrando dentes podres, alguns quebrados. E soltou aquele uivo terrível que eu ouvia toda a noite. Saí correndo dali. Larguei a espingarda, larguei tudo. Me tranquei no quarto e passei a noite rezando. De manhã, contei para os outros peões. Alguns riram, acharam que eu estava bêbado ou doido. Mas o velho João, que trabalhava na fazenda há 40 anos, ficou sério. Ele me puxou de canto e contou a história. Disse que aquilo era um corpo seco, alma de gente que foi tão ruim em vida que nem a terra quer, nem o diabo aceita no inferno. Fica vagando, meio gente, meio bicho, se alimentando de medo e desgraça. Contou que a fazenda tinha um passado sombrio. O antigo dono, o bisavô do atual patrão, era um homem cruel. Na época da escravidão, torturava os escravos por prazer. Matava por qualquer motivo. Enterrava os corpos ali mesmo, sem cerimônia, sem reza. Tinha uma escrava em particular que ele maltratava mais que os outros. Diziam que ela era curandeira, conhecia as ervas, os segredos da mata. Ele a acusou de feitiçaria e a matou de forma horrível. Enterrou ela viva, com as mãos amarradas para trás. Desde então, ela voltava. Não para se vingar diretamente, mas para atormentar quem tinha o mesmo sangue, o mesmo cheiro da família. E por algum motivo, ela tinha me escolhido. Talvez porque meu sobrenome era parecido com o do antigo feitor, o braço direito do patrão cruel. Talvez eu fosse descendente distante dele. A criatura começou a me perseguir. Aparecia no galpão quando eu ia pegar ferramentas. No estábulo, quando ia selar o cavalo. Uma noite, acordei com ela do lado da minha cama. Estava ali parada, me olhando com aqueles olhos brancos. O cheiro de morte era insuportável. Ela se inclinou, chegou perto do meu rosto. Senti o hálito podre, a terra seca caindo na minha cara. E ela sussurrou, com uma voz que parecia vir do fundo da terra. Sangue cobra sangue. Depois sumiu. No dia seguinte pedi as contas. Não aguentava mais. O patrão tentou me convencer a ficar. Disse que ia aumentar o salário. Mas dinheiro nenhum valia passar por aquele terror. Fui embora e nunca mais voltei naquela região. Mas às vezes, em noites de lua cheia, ainda sinto aquele cheiro de terra e morte. E sei que ela ainda está lá, vagando pelos pastos, procurando os descendentes daqueles que fizeram mal aos seus.
O passado nunca morre de verdade. Fica ali, esperando, se transformando em algo pior que pesadelo. Aprendi que tem dívidas que passam de geração em geração. E quando elas vêm cobrar, vêm em forma de monstro. Aquela fazenda guarda segredos que é melhor não conhecer. E eu tive a infelicidade de ser escolhido para pagar por pecados que nem eram meus. Ou talvez fossem. Talvez o sangue carregue mais do que a gente imagina. Hoje moro na cidade, trabalho em escritório, mas nunca mais consegui dormir direito. Em noites de temporal, quando o vento uiva, eu ainda ouço aquela voz: sangue cobra sangue. Na fazenda da minha família, sempre teve uma árvore que chamava a atenção. Era um jequitibá gigantesco bem no meio do pasto principal. Devia ter uns 200 anos fácil. O tronco era tão grosso que precisava de 5 pessoas de mãos dadas para abraçar. Desde pequeno, meu avô me contava histórias sobre aquela árvore. Dizia que ela era especial, que era morada de espíritos antigos. Os mais velhos da região tratavam ela com respeito. Muitos evitavam até passar perto. Quando ventava forte, diziam que dava para ouvir vozes saindo de dentro do tronco. Eu sempre achei que era superstição de gente antiga, folclore de interior. Quando meu pai morreu e eu assumi a fazenda, decidi modernizar tudo. Comprei trator novo, reformei os currais, troquei as cercas. E aquela árvore bem no meio do melhor pasto me incomodava. Atrapalhava o manejo do gado, criava sombra demais num pasto que podia ser mais produtivo. Tinha uns cipós enormes, que desciam dos galhos mais altos até o chão, grossos como o braço de homem. Pensei em aproveitar eles para fazer mourão de cerca, já que madeira boa estava cara. Foi aí que Dona Maria apareceu. Ela era a benzedeira mais respeitada da região, morava numa casinha simples na beira da estrada. Tinha mais de 80 anos, mas andava firme. Apareceu na fazenda num fim de tarde, disse que teve um sonho ruim e precisava falar comigo. Me contou que aqueles cipós não eram cipós comuns. Eram amarras espirituais, cordas que prendiam alguma coisa muito antiga naquele lugar. Disse que a árvore era um portal entre mundos e que os antigos tinham feito um pacto com ela durante a grande seca. Falou que se eu cortasse os cipós, ia liberar o que estava preso. Eu ri na cara dela com todo respeito. Agradeci a preocupação, mas disse que não acreditava nessas coisas. Ela me olhou com pena, benzeu o terreiro antes de ir embora e disse: quando a desgraça vier, você vai lembrar do que eu falei. No dia seguinte, bem cedinho, peguei o facão e fui cortar os cipós. Eram duros, fibrosos, difíceis de cortar. Quando o facão mordeu o primeiro, saiu uma seiva vermelha escura, grossa como sangue. O cheiro era estranho, meio adocicado, meio podre. Achei esquisito, mas continuei. Cortei todos os 5 cipós principais e arrastei eles para o galpão. Iam dar uns bons mourões mesmo. Naquela noite começou a desgraça. Acordei com o barulho das vacas mugindo desesperadas. Saí correndo para o pasto e encontrei uma cena terrível. 3 vacas prenhes tinham parido, todas de uma vez. Os bezerros nasceram mortos, deformados. Um tinha 2 cabeças, outro não tinha olhos. O terceiro parecia normal, mas não respirava. As vacas lambiam os filhotes mortos, mugindo de um jeito que partia o coração. De manhã, o leite de todas as vacas tinha azedado. Não só azedado, tinha ficado preto, com um cheiro insuportável. Joguei tudo fora. O queijo que tínhamos feito no dia anterior apodreceu dentro da geladeira. Os peões começaram a ficar assustados, cochichavam entre eles. Disseram que de noite ouviam choro de criança vindo da direção da árvore. Eu também ouvi. Era um choro baixinho, sofrido, de várias crianças ao mesmo tempo, mas foi na 3ª noite que vi ela. A menina apareceu na varanda da casa sede, parada como uma estátua. Devia ter uns 7 anos, vestida com uma roupinha antiga, suja de terra. O pior eram os olhos, não tinha. No lugar dos olhos eram 2 buracos negros, fundos, que pareciam sugar a luz ao redor.
Ela ficava ali parada, virada para a direção da árvore, como se estivesse olhando apesar de não ter olhos, e chorava. Um choro que doía na alma. Tentei me aproximar, falar com ela, mas sempre que chegava perto ela sumia como fumaça. Os animais ficavam loucos quando ela aparecia. Os cachorros uivavam sem parar, se escondiam debaixo da casa. Os cavalos relinchavam e tentavam arrebentar as rédeas. Até os passarinhos paravam de cantar. A fazenda virou um inferno. As plantas do pomar secaram da noite para o dia. A horta morreu inteira. O milho no paiol apodreceu. A água do poço ficou escura e fedida, impossível de beber. Os peões começaram a ir embora, um por um. Ninguém queria dormir mais na fazenda. Diziam que o lugar estava amaldiçoado, que eu tinha libertado os espíritos da seca. Sozinho e desesperado, fui procurar Dona Maria de novo. Ela me recebeu com aquele mesmo olhar de pena e explicou tudo. A árvore era sagrada porque durante a grande seca, há mais de 100 anos, as pessoas da região fizeram um pacto. As crianças estavam morrendo de sede, não tinha água em lugar nenhum. Os mais velhos fizeram um ritual pedindo chuva para os espíritos da floresta. A chuva veio, mas o preço foi alto. Algumas crianças morreram mesmo assim e seus espíritos ficaram presos na árvore, guardiões do pacto. Os cipós eram as amarras que mantinham eles em paz. Quando cortei, libertei a dor e o sofrimento delas. A menina sem olhos era a primeira que morreu, a guardiã principal. Dona Maria disse que só tinha um jeito de consertar: plantar outra árvore no mesmo lugar e pedir perdão publicamente. Parecia humilhação, mas eu estava desesperado. Comprei uma muda de jequitibá na cidade. Voltei para a fazenda e plantei bem pertinho da árvore grande. Chamei os poucos peões que ainda restavam e na frente deles me ajoelhei no chão. Pedi perdão em voz alta. Disse que tinha errado, que não sabia, que respeitava o lugar sagrado. Me senti um idiota, mas era necessário. Naquela noite a menina apareceu pela última vez. Mas dessa vez ela tinha olhos. Olhos castanhos, bonitos, cheios de lágrimas. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse me avaliando, me julgando. Depois sorriu de leve e sumiu. Nunca mais apareceu. As coisas na fazenda foram melhorando devagar. As vacas voltaram a parir normal. O leite voltou ao normal. A água do poço clareou. Mas a fazenda nunca mais foi a mesma. Algo mudou naquele lugar. Uma energia pesada que nunca foi embora completamente. Hoje, anos depois, a árvore nova já está grande. Formou cipós próprios que descem até o chão. E eu nunca mais toquei em nada daquele canto do pasto. Quando passo por lá, sempre peço licença, tiro o chapéu em respeito. Aprendi que tem conhecimentos antigos que a gente não entende. Lugares sagrados que devem ser respeitados. Às vezes ainda ouço o choro das crianças nas noites de vento, mas agora é um choro diferente, mais suave, como se elas tivessem encontrado alguma paz. A fazenda guarda seus segredos e eu aprendi a respeitá-los. Tem coisas que é melhor deixar como estão, amarradas, presas, em paz. Soltar o que não se conhece pode ter consequências terríveis. Eu aprendi isso do pior jeito possível. Olha, essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha uns 15 anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Eu cresci numa fazenda bem isolada no sertão, daquelas que você precisa andar horas de estrada de terra para chegar. Meu pai sempre foi um homem estranho, desde que me entendo por gente. Ele tinha uns rituais esquisitos que fazia nos fundos do terreiro, sempre de madrugada quando achava que ninguém estava vendo. Matava galinha preta, acendia velas coloridas, desenhava coisas no chão com pemba. Minha mãe fingia que não via nada, mas eu percebia o medo nos olhos dela. Ela rezava baixinho toda noite antes de dormir, apertando o terço com força. Os vizinhos, mesmo morando longe, evitavam nossa fazenda. Quando precisavam falar com meu pai sobre alguma coisa de gado ou cerca, conversavam rápido e iam embora.
Diziam pelas costas que ele mexia com coisa pesada, com magia negra. E não estavam errados. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Era época de seca, o sol rachando a terra. Um menino de uns 10 anos apareceu na nossa propriedade. Disse que estava procurando uma vaca fujona da fazenda vizinha. Meu pai estava bebendo desde cedo, coisa que fazia sempre. Cachaça pura, sem mistura. Não sei exatamente o que aconteceu, só ouvi gritos vindos do curral. Barulho de briga, alguma coisa caindo, depois silêncio. Mais tarde, quando o sol já estava se pondo, vi meu pai arrastando alguma coisa pesada pro lado de trás do curral. Era um menino. Estava morto. Meu pai cava um buraco raso, jogou o corpo lá e cobriu com terra. Depois, fez mais um dos rituais dele em cima do túmulo improvisado. Matou um bode preto, derramou o sangue no chão, acendeu velas pretas. Disse que ninguém nunca ia descobrir que estava protegido. Mentira. Naquela mesma semana, começaram os uivos. Não eram uivos de cachorro nem de lobo. Era um som diferente, mais grave, que fazia os pelos do braço arrepiar. Vinha do mato, sempre depois da meia-noite. Os cachorros da fazenda se escondiam tremendo, o gado mugia inquieto. Minha mãe começou a dormir com o terço na mão. Poucos dias depois, vimos a criatura pela primeira vez. Meu pai tinha ido para o celeiro pegar feno e voltou correndo, branco feito fantasma, tremendo que nem vara verde. Disse que era imaginação, cansaço, mas o terror nos olhos dele denunciava a mentira. No dia seguinte, a coisa apareceu no galinheiro. Matou todas as galinhas, mas não comeu nenhuma. Deixou os corpos espalhados pelo chão, alguns pendurados no arame. Era um aviso. Minha mãe chorava o dia todo, rezava sem parar. Ela sabia que alguma desgraça ia acontecer. A criatura era uma aberração. Andava em 2 patas que nem gente, mas era coberta de pelos negros. O cheiro de enxofre era tão forte que dava para sentir de longe. Os olhos brilhavam vermelho no escuro, tipo brasa de cigarro. Parecia com as histórias de lobisomem que os velhos contavam, mas era diferente. Tinha algo de humano no jeito de andar, de olhar, como se tivesse inteligência, propósito, e sempre aparecia perto do meu pai, seguindo ele como uma sombra. O terror foi tomando conta da fazenda. A criatura aparecia cada vez mais perto da casa. Matou um bezerro e deixou a carcaça na porta da cozinha. Depois, apareceu na janela do quarto dos meus pais, arranhando o vidro com garras enormes. Meu pai não dormia mais, andava pela casa de espingarda na mão, mas no fundo, sabia que não adiantava. Numa noite de lua cheia, o bicho entrou na casa, passou direto por mim e pela minha mãe, foi direto para o quarto do meu pai. Eu estava escondido debaixo da coberta, ouvindo tudo, os gritos dele pedindo perdão, implorando misericórdia, o som de móveis quebrando, de luta. Depois, silêncio. De manhã, encontramos meu pai morto na cama. O corpo estava intacto, sem nenhum ferimento visível, mas a expressão no rosto dele era de puro terror. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito mudo, e no pescoço, marcas de garras, fundas, precisas, mortais. O bicho nunca mais apareceu depois daquela noite. Sumiu como se nunca tivesse existido, mas eu sei o que era. Era o menino que meu pai matou, transformado pela própria maldade que ele invocou com aqueles rituais. A magia negra que ele usou para esconder o crime se voltou contra ele. Criou um monstro para cobrar a dívida. Minha mãe vendeu a fazenda por qualquer preço e nos mudamos para a cidade. Nunca contamos para ninguém a verdade sobre como meu pai morreu. O médico que fez o atestado disse que foi ataque cardíaco. As pessoas acreditaram, mas nós sabíamos a verdade. Até hoje, quando ouço falar de gente que mexe com magia negra, com rituais pesados, eu lembro do que aconteceu. Meu pai achou que podia usar o mal para se proteger do mal que fez. Mas não funciona assim. O mal que você planta é o mal que você colhe. E ele colheu em forma de monstro.
Ainda tenho pesadelos, com aqueles olhos vermelhos, com o cheiro de enxofre. E sei que em algum lugar, outras pessoas estão fazendo os mesmos erros, achando que podem controlar forças que não deviam ser invocadas. Tomara que aprendam antes que seja tarde demais. Meu pai não teve essa chance. Morreu pedindo perdão para o demônio que ele mesmo criou. E o perdão nunca veio. Gente, preciso contar o que aconteceu comigo mês passado, porque até hoje não consigo dormir direito. Sabe quando você precisa muito de dinheiro e aceita qualquer trabalho? Foi isso que aconteceu. Apareceu essa vaga de caseiro numa fazenda velha. O salário era bom demais para ser verdade, mas eu estava desesperado. O dono, um senhor já de idade, me encontrou na rodoviária e já foi logo avisando que a fazenda ficava isolada, umas 3 horas de estrada de terra depois de sair da rodovia principal. Ele parecia ansioso, olhava para o relógio toda hora e mal me explicou o serviço direito. Disse que era só cuidar do gado, dar uma olhada na cerca, essas coisas básicas de caseiro mesmo. Me deu um molho de chaves enferrujadas, apontou para uma caminhonete velha e falou que o tanque estava cheio. Achei estranho ele não ir comigo, mas ele inventou uma desculpa qualquer e sumiu. A viagem foi longa e quanto mais eu entrava naquela estrada de terra, mais um aperto no peito ia crescendo. A fazenda era grande, mas estava abandonada faz tempo. Mato alto por todo lado, cerca caindo aos pedaços e o gado, umas 20 cabeças só, parecia assustado, se amontoava num canto do pasto como se estivesse fugindo de alguma coisa. A casa da sede era antiga, daquelas construções de fazenda colonial, com paredes grossas e janelas pequenas. Quando abri a porta, o cheiro de mofo e coisa fechada me deu nos nervos. De noite, foi que a coisa ficou sinistra. Eu estava tentando dormir quando comecei a ouvir vozes vindas do pasto. Não era conversa normal, era tipo sussurro, várias vozes misturadas falando ao mesmo tempo. Pensei que fosse o vento nas árvores, tentei me convencer disso, mas no fundo eu sabia que não era. No segundo dia, resolvi explorar melhor o terreno para conhecer o lugar onde ia trabalhar. Foi andando pelo pasto que encontrei aquela coisa maldita. Perto de um jatobá velho, bem grande, o chão estava meio afundado. Comecei a cavar com curiosidade e achei uma coisa que me arrepiou todo. Um altar feito de pedras, enterrado ali. E no meio dele, numa vasilha de barro, tinha dentes. Dentes humanos, alguns ainda com pedaços de gengiva grudados. Meu estômago revirou, mas a curiosidade foi maior que o medo. Desenterrei tudo, tirei os dentes da vasilha, mexi em tudo. Foi o maior erro da minha vida. Naquela mesma noite, acordei com um barulho vindo do galpão de ferramentas. Peguei uma lanterna e fui ver. Quando abri a porta, quase caí para trás. Tinha uma mulher parada no meio do galpão, toda coberta de barro vermelho, da cabeça aos pés. Ela não se mexia, só ficava me encarando. O barro escorria pelo corpo dela, pingando no chão. E os olhos eram fundos, sem vida, mas ao mesmo tempo pareciam ver através de mim. Pisquei e ela sumiu. No dia seguinte ela apareceu de novo, dessa vez no milharal quando fui buscar milho para o gado. Estava parada entre as plantas, imóvel. Mas cada vez que eu piscava, ela estava mais perto. O pânico tomou conta de mim e saí correndo. Voltei para casa e tranquei tudo. De noite, acordei com batidas na janela. Era ela, com a mão no vidro, deixando marcas de barro. O rosto dela estava mais visível agora. Parecia decomposto, mas ainda tinha a expressão de raiva, de dor profunda. Eu não conseguia mais dormir. Durante o dia, ela aparecia em todo lugar. No curral, assustando o gado, perto do poço quando ia buscar água, até dentro do celeiro. Os animais ficavam loucos. Quando ela chegava perto, berravam e corriam desesperados. No 5º dia, quando eu já estava pensando em fugir dali, o dono apareceu. Viu meu estado deplorável, tremendo e sem dormir, e ficou branco feito papel.
Perguntou se eu tinha mexido em alguma coisa. Quando contei do altar e dos dentes, ele quase desmaiou. Foi aí que ele me contou a verdade sobre aquela fazenda maldita. O avô dele tinha feito uma chacina ali, matou uma família inteira de trabalhadores por causa de uma disputa de terra. Eram pessoas que praticavam candomblé, tinham seus rituais e proteções. Ele matou todos, homens, mulheres, crianças, e enterrou os corpos ali mesmo no pasto. O altar era deles, era proteção contra injustiças, e eu tinha profanado. A mulher de barro era a mãe de santo da família, morta enquanto fazia um ritual de proteção. Ela voltou para cobrar a dívida de sangue. O dono me tirou de lá correndo naquele mesmo dia. Disse que ia vender a fazenda, que ninguém mais conseguia ficar ali. Até hoje, quando chove e sinto o cheiro de terra molhada, lembro daqueles olhos fundos me encarando. Sei que ela ainda está lá, esperando. A fazenda foi colocada à venda, mas ninguém compra. Os corretores dizem que quem visita o lugar sente uma presença pesada, ouve vozes no pasto. E alguns juram ter visto uma mulher coberta de barro vagando pelos campos. Aprendi do pior jeito que tem coisas que devem ficar enterradas, que o passado cobra suas dívidas, não importa quanto tempo passe, e que algumas feridas nunca cicatrizam, apenas esperam o momento certo para sangrar de novo. Nunca mais aceitei trabalho em fazenda. Moro na cidade agora, mas às vezes ainda sonho com aquele altar, com os dentes, e acordo suando frio. E tenho certeza que ela ainda está lá, coberta de barro vermelho, esperando a justiça que nunca veio.